tudo que tinha antes era falta de livro de fios, agora tá uma enxurrada de livro de fios. Sim, tá. Agora apareceu muitos fios não, também tem muitos fios. Mas surgiram muitos livros focando em fios de sustentação, ou fios lisos, ou várias técnicas, e a grande parte desses livros são de coreanos. Né? Obviamente são de coreanos, justamente por ser uma técnica, não vou falar que foi iniciada lá, mas que teve um grande desenvolvimento lá, né? Tanto do material, quanto do tipo do fio, das técnicas de tração, então acaba surgindo muita coisa de lá. Inclusive os próprios fios que nós temos no mercado brasileiro são todos coreanos, sem exceção. Sim. Né? E o assunto agora, né, o livro de agora, é este aqui, ó, Lift com Fios, e como a gente falou, feito por coreanos, então não dá nem para pronunciar, mas é o Seong-Hoon Kang. Nossa, difícil, né? Você até conseguiu fazer alguma Bong coisa. Eul-ho e esse Seong Jae-yoon. Na verdade, o que interessa é o conteúdo, né? Não interessa tanto o nome do autor, mesmo pela dificuldade, mas interessa o conteúdo. E é um livro ao que se propõe. Né? Como todos os de fio. Como todos os de fio, todos os de PRP acaba acompanhando da mesma forma, né? Mas veja só, até o título dele, Manual de Fios Absorvíveis, Lifting com Fios. É exatamente isso, ele está oferecendo pra gente um manual do que tem, como que você pode abordar, como os autores abordam, isso também é uma característica muito comum dos livros, né, de fios. Cada um tem um protocolo, cada um tem uma forma de trabalhar. Mas sabe o que é possível ver? Quando surgiram os livros de fios, eram sempre todos assim, olha, muito superficiais, não é tão aprofundado como nós vemos sobre outros temas dentro da harmonização, por exemplo. Mas a gente chega a uma conclusão de, sabe o que acontece com o fio? O tema fio acaba sendo superficial. Você concorda? Sim. Porque tudo vai depender, o seu tratamento, o seu planejamento depende do rosto do seu paciente. Então, eles passam uma ideia, o que acaba acontecendo na maior parte dos livros de fios, é assim, são profissionais que mostram como é que eles fazem esse planejamento, qual é a ideia, qual que é o raciocínio, isso que é o mais importante. Por isso que às vezes acaba sendo um pouquinho superficial os livros, porque não tem teoria. Sabe aquela coisa de que o profissional enxerga o que ele tem que fazer? Fios é mais ou menos isso. Porque basta você conseguir enxergar qual é o direcionamento, e que agora está na moda falar, como você disse, né, como você usou, está na moda usar a palavra vetor. Fala-se vetor para tudo agora. E aí agora fala de fio, fala de vetor, é chique falar vetor. Mas é assim, nada mais é do que você descobrir a direção, isso é física, isso é lei da física. Dependendo de onde você traciona, dependendo da força que você faz nos ligamentos, você vai ter o direcionamento daqueles tecidos para algum lugar. E não só isso, né? É que eu acabo brincando que vetor não é exatamente o caso que a gente tem que pensar, a gente tem que pensar aonde que eu vou ancorar e o que eu tenho que sustentar. E é aí que a gente vai fazer a inclinação baseada nisso. E aqui nesse livro em específico, ele faz exatamente isso. Ele mostra algumas opções clínicas, algumas formas de abordagem clínica. Só um parênteses, lembrando essa questão dos fios, dos livros de fios, que é tudo muito semelhante, é mais ou menos que nem planejamento de prótese parcial removível. Né? Quando você está na faculdade e começa a fazer estudo de planejamento em prótese parcial removível, você tem uma infinidade de planejamentos, tem uma quantidade tão grande de variações clínicas ou variações técnicas, ou variações do ponto de fulcro, ponto de apoio, como que vai funcionar a mecânica da sua prótese, que é essencialmente a mesma lógica com fios. É muito difícil você dar uma regra, dar um padrão que funcione para qualquer caso. Vai muito mais de selecionar bem o paciente, compreender a indicação dele, do que da técnica propriamente dita. E aqui isso é básico. Quando você olha os casos de livros de fios, eles normalmente usam pacientes para indicação de fios mesmo, Sim. que é de média a pouca pitose. Né? Não adianta a gente querer fazer aquele lifting com muita pitose ou com muito excesso de tecido. E o que nós vemos neste livro em especial, né? Nesse manual de fios absorvíveis de lift facial? É uma sequência clínica, uma sequência de tratamento padrão para todos os casos. E a gente vai dar uma folhada aqui para vocês entenderem. Mas veja, desde um pouquinho da compreensão da anatomia, não é o melhor livro de anatomia sobre isso, ele é relativamente superficial nessa abordagem. Os preparos pré-operatórios, as técnicas de lifting, tanto com fios lisos como com fios espiculados, porque os fios lisos surgiram também com esse conceito de fazer um lifting facial.
e alguns casos clínicos e controle pós-operatórios, né? Então ele mostra tudo que pode acontecer nesse sentido. Então é um livro que tem um beabá, assim, ele vai te passar um começo, meio e fim, e ele mostra vários protocolos de atendimento, né? Então ele que apresenta vários protocolos de atendimento. Tem uma parte específica que, como todo livro todo livro se dispõe a fazer isso, ele vai te falar sobre as propriedades do material, vai te falar sobre as características dos fios, as propriedades dos fios, os tipos deles, etc, etc. Então são informações que são mais constantes nesse tipo de livro, nesse tipo de publicação. Então, classificação de fios. Antes dos fios ele fala sobre um pouquinho de anatomia, mas é extremamente superficial mesmo, olha. São 2 páginas essencialmente que fala de anatomia. Então não dá para vocês usar isso aqui como uma base de estudo anatômico ou nada do tipo. Mas como eu disse, todo livro de fios é assim, é o profissional mostrando a forma como ele enxerga para poder fazer o planejamento dele. E isso com certeza agrega a sua forma de observar. Ao passo que você vai percebendo qual é o ponto de percepção daquele profissional para criar um planejamento, você vai agregando informação e cria um olho clínico de observação para poder planejar o caso do seu paciente que está lá. Porque fio não adianta, não tem regra de fato, né? E como não tem regra, ele mostra vários protocolos e várias marcações. Então, a partir do capítulo 5, o negócio começa a ficar um pouquinho mais interessante e um pouquinho mais explicativo, né? Porque até lá é meio posicionar você em relação ao que é o fio, onde colocar, como colocar, etc. Mas a partir do capítulo 5 começa a ficar um pouquinho mais interessante, porque ele começa a mostrar protocolos de aplicação, qual que é o objetivo com cada tração, com cada marcação facial, né? Ajeitar melhor aqui. Isso. Que assim fica mais fácil. Então, os pontos de marcação, mostra uma demonstração clínica, faz demonstrações clínicas. Então, mostra como que você tem que posicionar, qual é a ideia do fio, aquelas técnicas de fios verticais que andou meio em voga também um tempo atrás, né? Acabou se falando bastante. Justamente região de olheira, região de malar. Projeção na região de malar, sulcos, como é que você faz para bioestimular a região de tecido. Então foram vários protocolos aqui com os fios lisos e um pouquinho mais para frente com os fios livres, né? Os fios ancorados ou auto-ancorados ou flutuantes. Então ele mostra vários traçados específicos para esses fios. Então tem alguma didática, né? Tem alguma didática e ele mostra os resultados dessas abordagens, né? Então fazendo uma ancoragem em região de galha, o que ele pode tracionar, qual é a limitação anatômica que tem que ter para essa abordagem. E aqui, como eu falo, ele mostra os direcionamentos para conseguir o resultado que você quer em cada um dos objetivos, né? Então ele vai mostrar os resultados, de antes e depois, que ele usou a técnica, ele fala um pouquinho sobre as alternativas de fio e de novo, vejam aqui, ele traz algumas formas de fazer essa ancoragem e esse lifting, ele explica bem superficialmente o porquê. É mais ou menos como o Rogério fala, olha como eu faço. E não tem assim, como a gente já comentou, não tem nada errado, não. Mas não é alguma coisa replicável sempre, né? Mas é uma informação a mais que você pode ter na hora de fazer o seu planejamento e a sua execução dos tratamentos, porque ele mostra situações de antes e depois, mas veja só que curioso, né? Pacientes com pouca pitose, você não vai ver uma mudança radical. Então, pacientes com muita pitose não mostra o caso, mas pacientes com pouca, ele mostra antes e depois em resultados. Então, é aquela situação, né? A indicação de fios, ela tem uma certa uma limitação, né? Não é qualquer paciente que é um paciente apto para realizar um tratamento com fios e ter resultados, né? Mas é um livro bacana, eu acho que isso... pacientes jovens, que é de fato a indicação, né? Mas ele passa coisas básicas da ideia de direcionamento do fio e onde você faz a sua inserção, onde você faz sua ancoragem, sua saída dos fios. É um livro bacana, se você já faz algum tipo de fio de sustentação, é um livro legal, porque você consegue ter Deixa eu mostrando a foto para eles aqui. Porque você consegue ter alguns conceitos um pouco diferentes de repente complementa a sua informação, mas ele não encararia isso aqui como um livro base do conhecimento para que você comece o seu estudo. Então isso aqui seria um livro para quem já faz fio e quer aprimorar um pouquinho a técnica e conhecer algumas variações e indicações da técnica. Concorda comigo?
né? Fala um pouquinho das complicações pós-operatórios também. Não é tanto, né? Mas veja, tem muito espaço vazio, né? Tem muita folha em branco aqui no livro. Mas ele acaba abordando um pouquinho de tudo, né? Ó, ele fala da opção de depressão de pele que acontece logo após ter colocado, o que a gente sofre no dia a dia mesmo. Sim, Fio superficialização palpável, do fio, dor. São Então, situações, mas você vê que são trechinhos pequenininhos, assim, falando sobre as situações pós. Não fala sobre o manejo, ele descreve o que aconteceu, como você pode evitar, acabou. Exatamente. Então, como um livro básico, eu não acredito que seja uma opção, mas como um complemento para você, o conhecimento dos fios, eu acho que aí é uma opção bacana, né? Sabe aquela ideia de que você já tem um protocolo, você já faz alguma coisa, aí você percebe alguém que faz alguma coisa e fala, nossa, isso é o que estava faltando na minha, é o que eu percebi que estava diferente, assim talvez eu consiga melhorar. Esse livro serve para isso. Exatamente. Como todos os de fio, na verdade. Como todos os de fios. Tá? Esse foi mais um livro que a gente trouxe para vocês e agora a gente vai gravar uma série de alguns livros de fios. Isso aí, porque caiu no mercado um monte de fio. Então nas próximas semanas vocês vão ver todos eles comentados aqui. Então uma próxima.